Como é que fica, então, a imagem dos Estados Unidos após essa tensão com o Irã? Tem impacto positivo para a imagem de Trump internamente? Pode ajudá-lo a chegar à reeleição nos Estados Unidos, que é neste ano? Quem vai analisar é Ana Carolina Pascolati, professora de Direito Internacional do Damásio Educacional. Professora, obrigado pela participação aqui conosco. Professora, primeiro eu queria que a senhora analisasse, na sua opinião, esse discurso do presidente Donald Trump. Muito se falou, ele tem um perfil muito mais incisivo em algumas participações dele pelo Twitter, mas o discurso dele foi muito mais centrado e até certo ponto apaziguador, não? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo. Todos os nossos telespectadores, boa noite. É verdade, Gustavo. É importante a gente reconhecer o panorama do Oriente Médio, reconhecer que a tensão entre os Estados Unidos e o Irã já vem aí desde 2015, mesmo antes aí da morte de Soleimani, ou seja, quando os Estados Unidos optou por sair do acordo nuclear. Então, a partir daí, a gente consegue, então, começar a imaginar já a tensão e a escalada, a crescente tensões entre Estados Unidos e Irã. O que eu entendo a respeito do direito internacional? No primeiro momento, não foi a estratégia dos Estados Unidos em âmbito interno, em âmbito doméstico, ou seja, uma popularidade ou evitar o impeachment. Na verdade, a estratégia inicial dele foi realmente minar ou tentar minar a expansão do Irã na região, porque o Irã ele tem aí um papel importante no Oriente Médio. Bem, então não foi exatamente aí um propósito de âmbito interno. Vamos aguardar aí as próximas notícias para a gente poder falar melhor a respeito do assunto. Mas, analisando juridicamente no âmbito internacional, os Estados Unidos alegou em algum momento a legítima defesa preventiva. A legítima defesa preventiva não é admitida pela Carta da ONU, ela é proibida, se fosse permitida seria expressa na Carta da ONU, mas nós temos lá o artigo 2º da Carta, que fala que a proibição do uso da força, a proibição do ataque armado, então não é permitido. Ao passo que, em relação ao Irã, também o ataque do Irã, no dia de hoje, também não está de acordo com a legítima defesa em âmbito internacional. O que nós poderíamos dizer a respeito da posição do Irã, que já vem fazendo desde a semana passada, que são contramedidas, que o Irã anunciou saída também desse acordo nuclear, então que não utilizaria o limite na produção de urânio em 3,6%, e a outra retorção seria expelir, retirar todos os americanos da região do Oriente Médio, que eu acho que é aí que os Estados Unidos perde mais. Né? O discurso do Trump hoje me saltou aos olhos e foi bastante interessante pela forma como ele se expressou. Não sei se você concorda comigo, Gustavo, mas ter duas bases militares dos Estados Unidos, dentre 8, na região, que foram atacadas, e mencionar nas redes sociais de que está tudo bem, e que não houve nenhuma morte, o contrário do que agências locais estão dizendo, eu acho que beira um pouco aí da normalidade. Eu não acredito que essa seja a verdade realmente, então a gente precisa ainda aguardar um pouquinho mais. A respeito dos Estados Unidos fazer o anúncio da paz e sanções econômicas. A própria Carta das Nações Unidas, a partir de 1945, já dizia que os Estados deveriam resolver os seus conflitos de acordo com a passividade, não com o uso da força ou com o ataque armado, né? Então seria esse o caminho, até porque nós estamos num momento histórico, o contexto hoje de busca da paz, não é? Busca da paz dentro dos estados soberanos, dentro dos países e entre os países. Inclusive, nós temos na própria ONU programas que vão nesse sentido de busca da paz. Então, a situação hoje, dizer que vai chegar ao fim, vai chegar à paz, seria muito bom. Eu gosto muito desse tema, estudo bastante esse assunto, mas não acredito que vai ser o fim, né, do conflito entre Estados Unidos e Irã nesse momento.
Professora, a senhora, na sua explicação, falou bastante sobre o acordo nuclear que foi rompido. O presidente Donald Trump, durante o discurso, ele falou que, de maneira alguma, ele, como presidente americano, deixará o Irã ter condições de ter uma bomba nuclear, ter um armamento nuclear. A gente sabe, pela história recente de locais onde há ditaduras, que todos esses ditadores querem uma bomba nuclear para justamente se manterem e perpetuarem no poder, ou seja, a ditadura necessita disso. O Irã também passa por uma situação econômica, muito por causa das sanções dos Estados Unidos, terrível. Mesmo assim, você acredita que esse acordo nuclear dificilmente chegará? Ou você acha que pode ter sido aberto um canal após essas agressões, agora é o momento de apaziguar, tentar conversar novamente, ou está muito distante ainda da gente sonhar num novo acordo nuclear? Os Estados Unidos, em 2015, quando optou aí já nas eleições do Trump, foi uma das propostas dele, que era exatamente sair do acordo nuclear, e a partir daí, então, que se acirrou ainda mais, se fortaleceu aí, né, essa escalada de tensões. O acordo internacional, dentro dos tratados internacionais, os estados precisam cumprir aquele tratado. A União Europeia, inclusive, se pronunciou, alguns países que fazem parte desse acordo hoje, que vão tentar apaziguar e que se firme realmente esse acordo nuclear. Então, eu acredito que ainda há possibilidade de... Até porque, do contrário do que o Trump falou no pronunciamento de hoje à tarde, eu acho que os Estados Unidos acabou perdendo muito mais do que a própria região do Oriente Médio. Isso já ao longo dos anos. Os Estados Unidos, ele é um dos principais países que fornece aí dinheiro, fornece condições, não é? Melhor dizendo, condições para o terrorismo na região. Então, acredito que a estratégia deu errado. Não é? E é natural que o Irã hoje, né, nessa atual circunstância, diga que não vai participar. Mas não vejo a possibilidade de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, que a gente tem ouvido bastante nas redes sociais. Não, isso não vai acontecer, te digo categoricamente que não. Por quê? Justamente porque as outras potências, elas não têm o interesse, não é conveniente. É conveniente que chegue a um acordo pacífico entre os países, entre os estados soberanos, principalmente esses países que fazem parte desse acordo. Então, assim, como defensor aí do direito internacional, eu acho que ainda é possível se chegar a esse acordo. E tomara que chegue, né, Gustavo? Claro, esse acordo nuclear. Professora, obrigado. Professora Ana Carolina Pascolati, professora de Direito Internacional da Damásio Educacional. Obrigado pela análise, pelas explicações. Até uma próxima, professora. Muito obrigada, Gustavo. Boa noite a todos. Uma boa noite.